que a gente vai aprender hoje? A gente tem dois textos e, através deles, a gente vai aprender a ler corretamente em alemão, como está aqui na tela. A gente vai aprender a consultar a sílaba tônica de uma palavra alemã, tem uma técnica para isso. A gente vai aprender a consultar a pronúncia real de uma palavra. Ravilho, o que é pronúncia real? Pronúncia real é uma pronúncia falada por um alemão real e não uma pronúncia como é a pronúncia do Google ou de algum dicionário que você consulte online. A gente também vai aprender a pronunciar corretamente as palavras que estão nos dois textos. A gente vai, obviamente, aprender, né, vocabulário relacionado ao tema, novas palavras. A gente vai aprender aspectos gramaticais do texto, mas não se preocupe, porque se você for iniciante, a gente não vai entrar em aspectos gramaticais profundos, mas eu vou comentar uma coisa ali, uma coisa aqui, que se você estiver no nível intermediário, você vai entender melhor, mas mesmo quem está no início dos estudos vai entender também o texto como um todo, vai aprender novas palavras e vai pegar muita dica legal, como eu estou falando aqui. E no final, você vai entender o sentido dos dois textos e outras coisinhas mais, porque quando você for até o final, você vai ter o benefício, todos os benefícios que estão na tela e mais algumas coisinhas. Beleza? Então, olha só. Meu nome é Ravili, professor de alemão na Alemanha, que te ajuda a ganhar independência nesse idioma. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui uma visão geral dos dois textos, então, olha só. Tem esse primeiro texto aqui, nessa primeira parte, que é a parte da Tina. Então, essa primeira parte aqui é uma pessoa falando. E aqui embaixo tem a parte da Lina. Elas têm opiniões diferentes sobre esse tema aqui, ó. Tá vermelhinho aqui, mas tá certo. Vamos colocar aqui, ó, ignorar. Colocar aqui, ignorar. Beleza, então, a Tina tem uma visão sobre esse tema e a Lina tem uma outra visão. Então, a gente vai trabalhar esses dois textos aqui, mas a gente vai usar uma técnica. Qual técnica? A gente vai analisar ali, frase por frase, né, trecho por trecho, para que você entenda com mais facilidade. Porque se a gente trabalhar o texto de uma forma completa, você vai se sentir sobrecarregado. E o nosso foco aqui é trabalhar vários aspectos, né, como eu comecei falando, não só a questão da pronúncia, mas um pouquinho de gramática, técnicas de leitura. Você vai desenvolver bem o seu vocabulário, você vai aprender novas expressões no idioma alemão. Então, vamos lá colocar a técnica em prática. Beleza, colocar as técnicas em prática. Então, temos aqui o título, Leben auf dem Land. A partir de agora, a gente vai bem tranquilinho. Leben auf dem Land. Se a gente começar com pronúncia, a gente vai falar isso aqui assim, ó, Leben, Leben. Você pode falar Leben, se você quiser, mas se você quiser soar mais natural, você vai falar Leben, Leben, Leben. Leben auf dem Land. Aqui eu consigo te passar algumas dicas de pronúncia, olha só. Letra M no final de palavras, você precisa fechar os lábios quando o M está no final das palavras. Então, ó, dem, dem, dem. Beleza? Sempre, sempre. Em alemão, toda palavra que tiver M no final, você precisa fechar os lábios. Dem, dem. Depois nós temos a palavra Land, Land. Via de regra, letra D no final das palavras tem som de T, T de tatu. Então, olha só, se eu fosse você, eu pegaria um caderno e anotaria essas regras de pronúncia, né? Virão outras regras de pronúncia durante a aula. Então, M aqui no final, você precisa fechar os lábios, dem, e D aqui no final tem som de T de tatu, Land, Land. Leben auf dem Land, Leben auf dem Land. O mais interessante é que no dia a dia, né, eles juntam isso aqui. Realmente, deixa eu colocar aqui na tela, fica assim, ó. Leben, colocar um apóstrofo, fica assim. Quando eles falam, fica assim. Leben auf dem Land, Leben auf dem, né, Leben auf, não fala dem bem claro assim, né? Leben auf dem Land. Beleza? Então, continuando. O que é que significa, então, Leben auf dem Land?
que é que significa? Leben auf dem Land. Você tem um palpite? Leben auf dem Land. Então, aqui, nós temos a palavra Leben auf dem Land. Auf dem Land, você já pode memorizar, e você pode traduzir como na roça ou no campo. Na roça, na zona rural. Então, vida na roça, ou vida na zona rural, ou vida no campo. O importante é que você entenda o sentido e não se apegue a traduzir tudo ao pé da letra. O sentido é vida no campo, vida na roça, beleza? Então, vamos colocar aqui uma coisinha para a gente ver a tradução. Eu já traduzi antes para vocês e a gente vai acompanhando aqui, vai facilitar. Quando você quiser reler alguma coisa, a tradução está aqui na tela. Vida no campo. Então, ela começa dando a opinião dela sobre esse tema. Então, ela fala o seguinte: Ich wohne auf dem Land und bin so dankbar dafür. Ich wohne auf dem Land und bin so dankbar dafür. Beleza. Qual é a tradução disso aqui? Antes da tradução, vamos analisar a pronúncia. Ó, Ich wohne auf dem Land und bin so dankbar. Cuidado para não puxar o R aqui e falar dankbar. Não vai rolar. Dankbar. Dankbar dafür. R também aqui no final, um leve A. Dafür. Dafür. Ich wohne auf dem Land und bin so dankbar dafür. Quando você encontrar a palavra und em alemão, uma técnica de leitura que você pode executar é a seguinte. Quando você vê a palavra und, normalmente você pode olhar o que está antes de und, porque essa palavra, antes dela, antes da palavra und, você tem uma oração ali, né, que a gente chama de Hauptsatz, via de regra é isso, e depois da palavra und, via de regra, também você tem uma outra Hauptsatz, né? Então, Hauptsatz, que é a frase principal, é uma frase que tem ali sujeito, verbo e complementos, ou um complemento só, ou mais de um complemento, e aí essa frase em alemão, ela tem uma estrutura em que você vai encontrar um verbo ali na segunda posição da frase. Então, isso aqui, ó, é uma Hauptsatz, e depois da palavra und, nós temos uma Hauptsatz. Só que quando você usa a palavra und, você pode omitir redundâncias. Então, se o sujeito for o mesmo, você pode omitir. Então, se você fosse escrever tudo, seria assim, ó. Olha só. Ich wohne auf dem Land. Então, eu moro onde? Eu moro na roça. Eu moro no campo. Eu moro no campo e eu sou tão grata por isso, né? Como no caso é Tina, tão grata. Eu sou tão grata por isso. Só que é o seguinte, quando você usa und, como essa palavra ela tem a função de unir, né, ali o que você está falando, né, unir orações e tudo mais, você pode omitir ali sujeito e verbo que você tenha mencionado antes. Como aqui o verbo wohnen é diferente do verbo sein, então, obviamente, você vai colocar o novo verbo, já que você está falando usando um outro verbo depois de und. Mas se o verbo fosse o mesmo, você poderia tranquilamente omitir, né? Então, aqui a gente consegue omitir a palavra ich, porque ela já foi mencionada antes de und, beleza? Então, tirando aqui. Ich wohne auf dem Land und bin so dankbar dafür. Então, eu moro na roça e sou tão grata por isso. So antes de adjetivo vai intensificar o adjetivo. E o que eu vou te falar agora é bem interessante, que eu vou tratar da diferença entre so e zu antes de adjetivo. Olha só. Normalmente, a palavra so vai intensificar o adjetivo de forma positiva. É algo bom. Olha só. Ich bin heute so glücklich. Ich bin heute so glücklich. Então, hoje eu estou tão feliz. E o so está intensificando positivamente glücklich, que é feliz.
Então, eu estou hoje tão feliz, nesse contexto significa tão, né? Só que a palavra tsu, ela intensifica negativamente um adjetivo. Então, a gente tem a palavra toya, que significa caro, e aí é comum você falar que algo é caro demais, né? Então, ó, das ist zu teuer. Então, se eu falar assim, ó, vamos colocar duas frases aqui. Primeiro, das ist teuer. Das ist teuer significa isso é caro. E se eu quiser intensificar, das ist zu teuer. Não vou comprar não, das ist zu teuer. Das ist zu teuer significa isso é caro demais. Então, isso é caro demais, ou seja, passou do ponto, já passou do ponto. Aqui, isso é caro. Isso é caro. Isso é caro demais é porque passou demais do ponto, já não tem nem como. Pode ser, isso é muito caro? Pode ser essa tradução também. Mas eu prefiro colocar caro demais, justamente porque tsu intensifica negativamente, ou seja, passou do ponto, é além da conta. Então, das ist zu teuer, isso é caro demais. Beleza, e a tradução aqui que eu já coloquei antes, vamos mudar a cor. Beleza. Eu moro no campo, ou eu moro na roça, e sou muito grata por isso, ou sou tão grata por isso. Pode ser tão também, tá? Então, eu moro na roça e sou tão. Vamos colocar tão para ficar legalzinho? Eu moro no campo e sou tão grata por isso. E ela continua. Ich liebe meine Heimat einfach. Ich liebe meine Heimat einfach. Então, falando um pouquinho de pronúncia, ich liebe, a letra E tem que falar aqui no final, fica fica um som meio opaco, tá vendo? Fica não é A, não é I, é e. E isso vai acontecer, gente, com muita frequência. Palavras que terminam com a letra E, você vai fazer esse som fechado, ó, liebe, liebe. Claro que não é tão longo, né? Tô fazendo longo só para fins didáticos mesmo, mas é curto. Liebe, liebe. Meine. Ich liebe meine Heimat einfach. Ravili, por que você sublinhou isso aqui? Porque é a tônica, onde você vai dar ênfase. Coloquei isso aqui para facilitar, ficar visual para você. Então, Heimat. Heimat. Não é Heimat, é Heimat. Heimat. Ich liebe meine Heimat einfach. Qual é o sentido dessa frase? Ich liebe meine Heimat einfach. Exatamente. O que é que significa Heimat? Heimat significa cidade natal, significa país natal. Pode ser país também, não tem que ser só cidade natal. Pode ser uma região, pode ser uma cidade, mas é o local que você tem um carinho, tem um apreço, porque você vivenciou boas experiências naquele local e tudo mais, e você entende. Ravili, é necessariamente o local que eu nasci? Não é necessariamente o local que você nasceu. É o local onde você tem uma conexão emocional e é aquele local que você fala, nossa, eu amo esse lugar, isso aqui, realmente eu tenho uma conexão com esse local, me sinto bem aqui, viveria aqui anos a fio e etc. Ou você já viveu nesse local também há muito tempo e você tem uma conexão com esse local. Então, Heimat é a terra natal, é uma boa tradução. Terra natal é uma boa tradução. Vamos ver o que é que eu coloquei aqui de tradução. Terra natal. Eu simplesmente amo minha terra natal. Ich liebe meine Heimat einfach. Eu amo, em alemão fica um pouquinho diferente a ordem das palavras, né? Em alemão ficou eu amo minha terra natal simplesmente. Em português fica melhor traduzir eu simplesmente amo minha terra natal. Beleza? Então vamos para a próxima frase aqui, uma frase mais longa, né? A frase da Tina, mas a gente vai usar algumas técnicas aqui. Primeiro ponto é que quando a gente tem uma frase com bastante informação, a gente consegue, inclusive, até eliminar informações para entender melhor a frase. Ich habe. Primeiro nós temos aqui ich habe. E quando você se deparar com isso em alemão, ich habe,
É necessário que você realmente preste muita atenção. Por quê? Porque às vezes não é eu tenho. Isso é um erro muito comum. A maioria das pessoas, elas começam a ler e elas já começam a traduzir já daqui, ó. Eu tenho. Jamais faça isso em alemão. Em alemão você precisa ler a frase todinha para ver se ela está no passado, se ela está em, sabe, principalmente usando o verbo haben aqui, você precisa verificar se ela não está no perfect, que é um passado alemão que usa o verbo haben, usa o verbo sein, usa o verbo haben. Então, toda vez que você vê ich habe, pode ser que esse verbo aqui não significa ter. Pode ser que ele esteja sendo apenas um verbo auxiliar na formação desse passado alemão, beleza? Aqui a gente vai analisar se é passado ou não. Então, ich habe circa 200 Meter entfernt von unserem Haus einen Wald und super viel Land zwischen uns und den Nachbarn. Beleza. Lembra da palavra und, que eu te falei que quando você vê a palavra und, você já pode ó, separar uma oração de outra? Então, aqui antes da palavra und, a gente tem uma oração, e depois da palavra und, a gente tem uma outra. Então, a gente pode analisar o que está antes. Ich habe circa 200 Meter entfernt von unserem Haus einen Wald. Tem firula nessa frase? Tem firulinha? Tem. O que é que eu chamo de firula? Informações adicionais que a gente pode eliminar para a gente aplicar uma técnica de leitura de melhor entendimento. Aqui realmente não é uma frase no passado. Aqui realmente é eu tenho alguma coisa. O que é que ela tem? O que é que ela tem, hein? Eu tenho o quê? Então a gente pode pegar essa frase, e vamos copiar ela, e a gente vai abrir aqui uma caixinha de comentários. Vamos lá. Então, beleza. Eu tenho. Eu tenho cerca de 200 metros distante da nossa casa, aqui uma floresta. Nesse caso aqui, ela tem 200 metros de distância da casa ou ela tem uma floresta? Ela tem uma floresta, né, que fica a 200 metros de distância da casa. Então, se a gente fosse eliminar aqui informações adicionais, para a gente entender a lógica do texto, a gente poderia eliminar isso aqui, ó. Ich habe einen Wald. Então ficou Ich habe einen Wald. Eu tenho uma floresta. Eu tenho uma floresta. Só que isso aqui que eu chamei de firula, na verdade são informações relacionadas à floresta, né? Ou seja, eu tenho uma floresta, né, a cerca de 200 metros de distância da nossa casa. Então essa informação aqui é só para falar da localização da floresta. Essa frase ela também poderia ter sido escrita numa outra ordem, né? Com certeza. Poderia também ter começado com isso aqui. A cerca de 200 metros de distância da nossa casa, né? Eu tenho uma floresta. Daria para falar assim também, ó. E isso aqui, ó, seria a primeira posição na frase, por incrível que pareça. Isso aqui tudo seria a primeira posição. Depois vem o verbo na segunda posição, né? Porque tem essa regra em alemão, que uma frase, uma Hauptsatz, você tem um verbo ali na segunda posição. Então, a mais ou menos 200 metros de distância da nossa casa, habe ich einen Wald. Beleza? Então, lendo aqui, ich habe circa, né? Circa. R com som de A, um leve A, né? Circa. 200 Meter entfernt von unserem Haus einen Wald und super viel Land zwischen uns und den Nachbarn. Nachbarn. Agora a gente olha o sentido aqui da frase, tranquilinho, vamos lá. A cerca de 200 metros da nossa casa tem uma floresta e muita terra entre nós e os vizinhos. Beleza, aí ela continua. Außerdem blicke ich auf einen See. Außerdem blicke ich auf einen
Z. Essa construção aqui, em português a gente não vai construir exatamente como está em alemão, né? Tanto é que em alemão está usando o verbo, a gente normalmente usaria substantivo em português. Em alemão, außerdem, o que é que significa außerdem? Qual é a tradução de außerdem? Exatamente. Além disso, tenho vista para um lago. Então, em português, a gente formularia dessa forma. Além disso, tenho vista para um lago. Mas aqui, ao pé da letra, não está assim. Ao pé da letra está, além disso, eu olho para um lago. Né? Außerdem blicke ich auf einen See. Z, S com som de Z aqui, ó. Z, Z. Aber, né? Mas, im Alltag, ou seja, no dia a dia, no cotidiano, né? Im Alltag significa no cotidiano. Então, você já pode anotar essa expressão aí. Im Alltag. Im Alltag é no cotidiano, no dia a dia. Aber im Alltag vergisst man das schnell. Mas no dia a dia, se esquece disso rapidamente. Ou seja, ela tem isso tudo, né? Ela é grata por isso, ela ama a terra natal, ela tem uma vista para o lago e tudo mais, mas ela diz que no dia a dia, né, se esquece disso rapidamente, a pessoa meio que se acostuma, né? Então, vamos lá, colocar aqui para vocês verem. Beleza. Além disso, olho para um lago. Aqui eu traduzi mais ao pé da letra, mas a tradução livre seria, além disso, tenho vista para um lago, mas no dia a dia se esquece disso rapidamente, né? Esse pronome aqui, man, é quando você quer generalizar. Não é uma pessoa só não, tá? Não é ele, ela, eu, você. É quando você quer generalizar. Na linguagem coloquial no Brasil, tem uma gíria para isso, que é, talvez seja uma gíria do Rio de Janeiro, não sei, que é geral. Pô, geral tava na festa ontem, né? Geral tava na festa, é todo mundo, né? Todo mundo tava na festa ontem, geral. Essa gíria, ela é muito boa, porque a palavra man combina muito com essa gíria, né? Tipo assim, mas no dia a dia, geral se esquece disso rapidamente, né? Ou seja, se esquece de que tem 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 essa coisa aqui, tem a terra natal, tem a floresta, tem a vista para o lago e etc. Né? É uma boa tradução também. Ou você pode traduzir usando esse pronome oblíquo aqui, se, que acompanha verbo, né? O se que acompanha verbo, não se, quando você fala, se eu estiver em casa, eu faço isso e aquilo. Não é esse se, não. É o se que acompanha verbo. Esquecer-se. Esse tipo de se, beleza? Então, você consegue traduzir o man, na maioria das vezes, com esse se aqui. Mas no dia a dia, se esquece disso rapidamente. E aqui, man, é a palavra man que está conjugando o verbo aqui, tá? Aber im Alltag vergisst man, que está conjugando o verbo na terceira pessoa, das schnell. Beleza. Se você não estiver muito familiarizado ou familiarizada com gramática e tal, não, fique tranquila, porque você vai pegando aqui vocabulário, dica de pronúncia e etc. E ela continua. Trotzdem bin ich jedes Mal von der Schönheit meiner Heimat fasziniert. Então, olha só. Trotzdem. Então, a gente precisa primeiro entender o sentido dessa palavra aqui. Trotzdem. Trotzdem. O que é que significa trotzdem? Então, apesar disso. Quando você usar essa palavra aqui, ela está se referindo a algo que foi mencionado antes. Então, o que é que foi mencionado antes? Que no dia a dia se esquece rapidamente disso. Então, ela fala, apesar disso, né? Ou seja, apesar desse esquecimento, apesar disso, bin ich jedes Mal, toda vez, né? Toda vez, também você pode já memorizar isso aí como uma expressão, jedes Mal, toda vez. Então, trotzdem bin ich jedes Mal von der Schönheit meiner Heimat fasziniert. Ou seja, né, apesar disso, eu fico toda vez fascinada com a beleza da minha terra natal. Aqui tem algumas gramáticas um pouquinho mais complexas, tem aqui o genitivo, aqui tem o dativo, né? Então a gente não precisa entrar a fundo nessa parte gramatical, o importante é que a gente compreenda o sentido da frase, mas para os curiosos, a gente tem aqui, ó, genitivo. Genitivo é a relação de posse, né, o genitivo que não vem de preposição,
Aqui é o genitivo que tem uma relação de posse entre dois substantivos, ou seja, beleza da minha terra natal. Então, aqui é uma relação de posse entre dois substantivos, e aqui nós temos uma declinação no genitivo, declinação do genitivo feminino, porque Heimat é uma palavra feminina. Então, beleza da minha cidade natal ou terra natal. Beleza. E aqui nós temos o dativo, porque a preposição von pede o dativo. Então, Schönheit é uma palavra feminina que no dativo fica der. Beleza? Então, trotzdem bin ich jedes Mal von der Schönheit meiner Heimat fasziniert. Mesmo assim, toda vez fico fascinada pela beleza da minha terra. Trotzdem, né, mesmo assim, ou apesar disso também, dá para traduzir como apesar disso, né, apesar disso, mesmo assim, bin ich jedes Mal é toda vez, bin ich jedes Mal von der Schönheit meiner Heimat fasziniert. Claro que para brasileiros, isso aqui é um pouquinho estranho, né? Você colocar o adjetivo lá no final da frase, mas isso é normal em alemão e é necessário acostumar. Continuando, nós temos Ich mache auch fast jeden Morgen ein Bild von den Bergen. Então, devagarinho, pronúncia. Ich mache auch fast jeden Morgen ein Bild von den Bergen. Bergen. Então, aqui, né, ich mache. O que é que eu faço? Ich mache. Eu faço o quê? Ich mache auch fast jeden Morgen, né, aqui, ó. Jeden Morgen significa toda manhã, né? Todo dia de manhã, toda manhã. E o fast? O fast é quase, então quase toda manhã. Quase toda manhã. Fast jeden Morgen, quase toda manhã. Ich mache auch fast jeden Morgen ein Bild von den Bergen. Ou seja, eu faço também quase toda manhã uma foto das montanhas. Só que a tradução livre é eu tiro, né? Eu tiro também quase todas as manhãs uma foto das montanhas. Então, uma tradução livre seria tirar foto. E eu coloquei assim, exatamente. Quase toda manhã também tiro uma foto das montanhas. Beleza? Então, jeden Morgen, toda manhã. Fast jeden Morgen, quase todas as manhãs. E essa palavra fast aqui, ela pode acompanhar informações temporais, né? Você pode falar assim também, ó. Fast jeden Tag, quase todos os dias. Fast, como está aí, jeden Morgen, quase todas as manhãs. Né? Então, aqui, se você quiser complementar uma frase, fast jeden Tag muss ich arbeiten. Né? Quase todo dia eu tenho que trabalhar. Né? Fast jeden Morgen, quase toda manhã, muss ich früh aufstehen. Ou seja, quase toda manhã eu tenho que levantar cedo. Lembrando que aqui é o verbo levantar, não é necessariamente acordar, né? Então é levantar cedo. Beleza? Então, continuando. E ela vai e termina. Es ist einfach schön. Então, es ist einfach schön. Es ist, você traduz como é. É simplesmente maravilhoso, é simplesmente lindo. Pode ser maravilhoso, lindo. Né? Eu acho que eu coloquei, talvez lindo, não lembro agora. É simplesmente lindo. É simplesmente lindo. Então, olha só, vamos diminuir aqui. Então, a gente já tem, né, a parte da Tina, aliás, essa parte da Tina está pronta. Só aumentar aqui de novo. Essa parte da Tina tá pronta. Você pode dar pausa no vídeo e ler de uma forma geral, né? E comparar com o português. Isso é um treino maravilhoso de vocabulário, de leitura também. Beleza? Mas olha só, o que é que eu vou te passar agora? Você pode pegar, por exemplo, se você quiser pegar essa palavra aqui, ó, vamos supor que você tem essa palavra aqui, ó, dankbar, que é grato ou grata. E você tá assim, cara, eu não sei onde é a sílaba tônica dessa palavra, eu não sei onde é que fica a ênfase. Eu não sei se eu falo dankbar, ou seja, o final mais forte, né, dankbar, ou se eu falo dankbar, dankbar. E aí você tá com dúvida, o que é que você pode fazer? Você vai lá num dicionário chamado Duden, então é isso eu quero que você anote, por favor.
Então, você vai nesse dicionário aqui, ó, você pode olhar aqui em cima, né? Que é o Duden, beleza? Então, você pode olhar aqui no Duden. Deixa eu colocar aqui, ó, para você na tela também, só para você anotar, ó. Você vai nesse dicionário aqui, ó, Duden.de ou DE. Então, Duden.de. Esse dicionário aqui é um dicionário de alemão para alemão, não é um tradutor. É um dicionário que os alemães usam com bastante frequência. Então, você vai nesse dicionário, deixa eu colocar a palavra aqui, ó. Você vem aqui, ó, coloca a palavra que você quer, dankbar. Já vai dar aqui para você. Depois você vem aqui, ó, clica aqui. Aí você vem aqui, ó, tipo de palavra, um adjetivo, betonum. Betonum que seria, no caso ali, a ênfase, a sílaba tônica. Aí ele já te deu aqui, ó. Fica em cima da letra A, esse pontinho aqui embaixo, justamente mostrando isso. E aqui você pode ouvir a pronúncia. Dankbar, 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 dankbar. dankbar, Tá vendo que você não puxa o R no final? Não é dankbar. Você fala só ba. Dankbar, dankbar, dankbar. Um A levemente mais longo. Dankbar, dankbar. dankbar. Beleza? Ravili, qual é a outra dica que você falou que ia dar em relação à pronúncia, a pronúncia real das palavras? Então aqui, Dankbar, você está ouvindo aqui uma pronúncia, mas se você quiser ver a pronúncia de vários alemães reais, você já pode utilizar um outro site chamado forvo.com, está aqui em cima, ó. Mas eu já vou colocar aqui uma caixinha para você anotar. Então o site é, ó, forvo.com. Esse site é maravilhoso, você pode consultar a pronúncia de centenas de idiomas e são ali falantes nativos daquele idioma ajudando a pronunciar as palavras. Então, você quer ver então alemão, né? Então você procura aqui, ó, Sprachen, que significa idiomas. Clica aqui, escolhe aqui, ó, Deutsch, alemão. Clica aqui, Deutsch. Beleza, aqui você pode digitar a palavra, ó, Dankbar. Então apareceu para mim aqui, a gente clica. Desce um pouquinho, tem aqui, ó, uma pronúncia. Então, eine Aussprache, uma pronúncia. Se der o play aqui, você vai ouvir um alemão falando, um alemão mesmo, uma pessoa. dankbar, dankbar, Aí, ó, dankbar. dankbar. Aqui embaixo, eles ajudaram também colocando frases. Então, aqui, alguns alemães, eles pronunciaram algumas frases, inclusive, né? Ich bin dir dankbar, né? Eu tô grato a você. Ich bin dir dankbar. Ich bin dir dankbar. Ich bin dir dankbar. Tô grato a você. Dankbar für. Dankbar für, grato por, né? Olha, ó, ich bin dankbar für den Job. Eu tô grato pelo trabalho. Ich bin dankbar für den Job. Ó, Ich war richtig dankbar. ich war richtig dankbar. Ou seja, eu fiquei realmente grato ou grata, né? Pô, eu fiquei realmente grato, grata. Eu estava, né? Mas a tradução livre eu fiquei. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ou seja, eu estou muito grato a você, só que você aqui formal. Beleza? Então, esses dois sites são maravilhosos. Isso aqui é uma dica de ouro. Você não está entendendo o quanto isso aqui é importante. Então, só para resumir, nesse site aqui, Duden, tá cheio de propaganda aqui, né? Mas enfim, mas dá para usar tranquilamente. Então, nesse site aqui é de alemão para alemão. Aqui, não, aqui, ó, tem um sentido da palavra, número 1, né? Aqui tem um conceito do que significa dankbar. Você não precisa ler isso aqui tudo. Você vai no dicionário lá e já sabe que você pode usar um dicionário alemão para português para ver que dankbar significa grato ou grata. Resolveu o seu problema. Em relação à pronúncia, se tiver dúvida da sílaba tônica, olha aqui no Duden. E você também pode olhar no Duden a separação da palavra, separação das sílabas. Então tem aqui, ó, Worttrennung, separação da palavra. Você pode olhar isso aqui também nesse site. E no site aqui que eu te mostrei, que é o Forvo, você vai olhar a pronúncia das palavras sendo faladas por um alemão real. E sabe qual a outra vantagem de você usar esse site aqui? É que aqui você pode digitar, por exemplo, sobrenome alemão. Você pode digitar marca de alemã. Você pode digitar verbo conjugado, porque se você for no dicionário e digitar um verbo conjugado, não vai ter a pronúncia do verbo conjugado. Normalmente tem a pronúncia só do verbo no infinitivo. O verbo ainda na sua forma original, vamos colocar assim, sem estar conjugado. Já aqui não. Se você colocar um verbo conjugado aqui, vai dar certo. Por exemplo, ó, que nem quando você quer falar assim, ó, do fast.
Du fährst nach Italien. Você vai para a Itália. E aí você quer, poxa, tem essa palavra aqui, meu Deus, como é que eu pronunciei isso aqui? Né? Fast. Aqui vai ter. Aí, ó, tem duas pronúncias. Você pode clicar na palavra para abrir essas duas pronúncias ou ouvir a que já está aqui. Fährst. Fast. Fährst. Fast. Se você clicar em cima da palavra, vai abrir para você ouvir as duas, ó. Tem aqui ainda uma dicasinha, ó. Ó, aqui uma dicasinha. Sílaba tônica é a primeira, ó. Então, Fährst. fast. Fährst. Fast. Aqui mostra, inclusive, ó, weiblich aus Deutschland, ou seja, uma pessoa do sexo feminino da Alemanha, e aqui männlich, uma pessoa do sexo masculino da Alemanha. Você pode baixar, inclusive, isso aqui, né, como MP3. Simplesmente é um sonho. Isso aqui é um sonho. Mas a gente vai voltar agora para onde a gente estava. Então, as dicas foram dadas relacionadas aos dois sites e a gente vai trabalhar a Lina agora. A Lina tem uma opinião diferente da Tina. Então, a Tina está muito feliz em, né, realmente morar no campo, morar na roça, está muito grata por isso, quer tranquilidade, tem uma vista para o lago. Realmente ela faz, quase todo dia ela tira uma foto das montanhas, é simplesmente lindo. Agora, olha o que é que a Lina vai falar. A Lina já começa já falando o seguinte, ela já começa já com a voadora. Ich habe ein gegenteiliges Gefühl. Ich habe ein gegenteiliges Gefühl. O que é que significa isso aqui, hein? Ich habe ein gegenteiliges Gefühl. Aí ela continua. Mich macht das Leben auf dem Land eher krank. Essa frase é muito interessante, a frase toda. A gente vai começar aqui primeiro, até os dois pontos. Então, ich habe ein gegenteiliges Gefühl. Isso aqui, até a letra G, ó, na verdade, isso aqui é um adjetivo, né? Mas está declinado. Então, a gente vai olhar aqui até a letra G. E gegenteilig. Gegenteilig significa oposto. Oposto. Então, e agora? Você já sabe o significado? Qual seria a tradução dessa frase? Ich habe ein gegenteiliges Gefühl. Eu tenho um sentimento oposto. Então, a Lina, ela tem um sentimento oposto da Tina. Aí ela fala, mich macht das Leben auf dem Land eher krank. É bem interessante isso aqui. Eu vou falar de um aspecto gramatical, porque eu sei que isso vai esclarecer a dúvida de muita gente, e eu acho isso importante. A palavra mich é o acusativo da palavra ich, beleza? Então tem ich, mia, que é o dativo, e tem mich, que é o acusativo. Então vamos lá, trabalhar isso aqui. Ó. Ich, nominativo, que é o sujeito. Temos mia, que é o dativo. E temos o acusativo, que é mich. O sujeito é sempre o nominativo. É quando você coloca aqui, ó. Eita, vou dar aula daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos continuar. Ich helfe dir. Ich helfe dir significa eu ajudo você. Eu ajudo você. Então, nós temos o sujeito, nominativo, e temos um complemento aqui no dativo, porque também temos du, dir e dich. Então, aqui nós temos o dativo. Ich helfe dir. Eu ajudo você. Ravili, mas por que você não coloca du? Eu ajudo você, já que du é você. Foi o que eu aprendi. Só que é o seguinte, existe uma regra que esse verbo aqui, ele pede um complemento e esse complemento tem que estar no dativo. E já que dia é a versão dativa de do, você é obrigada ou obrigado a fazer isso aqui, ó. Porque o complemento que esse verbo pede, ou seja, eu ajudo. Ajudo quem? Aí esse quem fica no dativo. Isso aí não é uma escolha, você tem que fazer isso, entende? Aí você é tipo matemática. 2 mais 2, 4. Beleza. Ah, esse verbo pede o dativo? Já entendi já. Ah, eu quero falar você, só que eu tenho que usar no dativo, porque o verbo pede, né? Exatamente. Pá, tá aqui. Então, ich e du, aqui, são sujeitos, né, nominativos. Eu, você, e você vai usar quando realmente a pessoa está colocando a mão na massa, está conjugando o verbo. E a palavra mia, ou as palavras mia, mich, dia, dich, elas nunca conjugam o verbo.
Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Ich kann, olha que interessante, dir helfen. Ich kann dir helfen. Eu posso ajudar você. Ich kann dir helfen. Só que você não é obrigado a formular a frase só dessa forma. A depender da ênfase que você quer dar na frase, do que você quer falar, você pode fazer isso aqui, ó. Dir kann ich helfen. Aí você vê essa segunda opção e pensa, então a palavra dia está conjugando o verbo aqui. Não, não está. Por quê? Porque essas palavras aqui, ó, no acusativo ou dativo, elas não conjugam o verbo. O que está conjugando o verbo continua sendo o pronome ich aqui, ó. Eu só inverti a ordem das palavras, né? Ich eu coloquei depois e o dia eu coloquei antes. E você pode fazer isso. Aí você me pergunta o seguinte, mas Ravili, para que o alemão vai fazer isso? Para dar ênfase. Igual em português, olha só. A primeira em português seria mais ou menos assim, ó. Eu sou o sujeito, né? Então, ó, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Aí você começa com ich. Agora, olha a segunda que você vai ver que em português a gente faz a mesma coisa. Ó, você eu posso ajudar, mas ele não. Ele pisou na bola comigo. Então, você eu posso ajudar, mas ele não, né? Então, é quando o alemão ele quer dar ênfase, a depender do contexto, ele vai dar ênfase. Então, essa segunda frase é justamente isso. Ó, você eu posso ajudar. Essa frase de baixo. E pode fazer isso. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque a palavra mich aqui no texto não está conjugando o verbo machen. O que está conjugando o verbo machen é a palavra das Leben. Então, a frase ela ficaria melhor de entender, principalmente se você não acostumou com isso ainda, ficaria melhor de entender assim, ó. Das Leben auf dem Land, ou seja, a vida na roça, a vida no campo, macht mich krank. Qual é a tradução livre para essa frase? Das Leben auf dem Land, a vida na roça, me deixa doente. É a opinião da Lina. A vida na roça me deixa doente. Mas, Ravili, está faltando uma palavra aí. Eu sei, eu estou simplificando, eu vou chegar lá, olha só. E agora? O que é que significa isso aqui? Eher. Das Leben auf dem Land macht mich eher krank. É o mais para. Ou seja, a vida na roça me deixa mais para doente do que para sã. Então, esse eher é mais para, né? Tendencialmente, né? Mais para. Isso é muito comum em alemão. Uma palavrinha tão pequenininha, né? Mas ela muda o significado da frase. Das Leben auf dem Land macht mich eher krank. Mais para doente. Só que você pode pegar esse mich aqui e começar a frase e fazer como está aqui, ó. Mich macht das Leben auf dem Land eher krank. Né? Então, me deixa a vida na roça mais para doente. Espero que vocês tenham entendido, que não seja tão complexo assim, beleza? Porque é bem importante tudo que eu estou falando. Então, vamos colocar a cozinha aqui. Tem um sentimento oposto. A vida no campo me deixa mais para doente. Aí a Lina continua. Ich lebe schon immer in einem kleinen Dorf. Então, eu moro, eu vivo, né? Eu vivo schon immer, né? Schon immer também, você pode memorizar a expressãozinha já, as duas palavras juntas, schon immer, isso aparece com muita frequência. Ich lebe schon immer in einem kleinen Dorf. O que é Dorf? Dorf. Inclusive, a cidade que eu moro, que é Düsseldorf, o final do nome da cidade tem a palavra Dorf. Dorf significa, gente, vilarejo. Vila, uma cidadezinha pequena, um vilarejozinho. Né, pode ser um distrito, né, uma cidadezinha, um vilarejozinho pequeno. Dorf. Ich lebe schon immer in einem kleinen Dorf. Eu moro desde sempre num vilarejo pequeno. Vamos analisar ali. Vou colocar aqui, ó. Pode ser povoado, vilarejo, povoado, certinho. Desde sempre moro em um pequeno povoado. Então a Lina, ela é o oposto, né? Que, pô, a vida inteira morando num povoado, ela já não aguenta mais. Aí a Lina vai e continua, ó. Deixa eu ver o horário aqui para não dar mole, né? Dort gibt es kaum Möglichkeiten für Unternehmungen und egal was man machen möchte,
Für alles braucht man ein Auto. Ou seja, lá quase não há possibilidades de Unternehmungen, de atividades, né? De coisas para fazer. Und egal was man machen möchte, e não importa o que se queira fazer, für alles braucht man ein Auto. Para tudo precisa-se de carro. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Aí, ó, dort é lá, tá? Cuidado para não confundir Dorf, que é o vilarejo, que é o povoado, com dort. Dort é lá, lá. Então, dort gibt es kaum Möglichkeiten, né? Kaum significa quase não, né? Dort gibt es kaum Möglichkeiten, lá quase não existem possibilidades para atividades, né? Para o que fazer. Und egal, né? Egal é tipo, e não importa, né? Und egal, e não importa, was man machen möchte, não importa o que se queira fazer. Für alles braucht man ein Auto. Para tudo precisa-se de carro, né? Na verdade, um carro, né? Precisa de um carro para tudo. Aí ela continua. Als junge Studentin mit wenig Geld und somit ohne Auto bin ich auf den Bus angewiesen. Então, als junge Studentin, ou seja, como uma estudante jovem, com pouco dinheiro e, portanto, sem carro, eu sou dependente do velho busão. Sou dependente do ônibus. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Você com certeza vai poder dar pausa no vídeo e acompanhar tudo direitinho, mas eu vou acelerar um pouquinho aqui essa parte final. A gente falta só analisar duas frases, porque eu vou dar aula agorinha. Continuando. Und wie man sich vorstellen kann, sind die Busanbindungen einfach nur furchtbar. Né? Então, antes disso, eu vou trazer para vocês uma frase interessante aqui com angewiesen. Uma estrutura que vocês podem memorizar, tá? Vamos lá. Ó. Ich bin auf, 3 pontinhos, angewiesen. Ravilho, o que é que significa isso? É uma estrutura que você pode memorizar, que é eu sou dependente de, não tem a ver com drogas, nada disso, ou eu dependo de, né? Eu sou dependente de, mas também dá para traduzir eu dependo de. Então, olha só. Imagine só que alguém está te devendo dinheiro e você quer falar assim, pô, eu dependo do dinheiro. Então, ich bin auf das Geld angewiesen. Eu dependo do dinheiro. Então, anote essa frase aí, porque acontece de você querer falar isso, né? Eu dependo do dinheiro. Maravilha. Então, und wie man sich vorstellen kann, sind die Busanbindungen, então, Busanbindungen, conexões de ônibus, einfach nur furchtbar. Então, vamos analisar isso aqui. E, como se pode imaginar, as conexões de ônibus são simplesmente terríveis, né? Vou colocar um ponto aqui. Se bem que sim. Pronto. E a última frase, ela fala, ich denke, die Ausgewogenheit zwischen erholender Natur und Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, ist wichtig. Ravire do céu, que frase é essa? Vai ter a tradução, vocês vão ver. Mas olha só. Eu acho que, ich denke, eu penso que, pode ser eu acho também. Eu acho que o equilíbrio ou a harmonia, Ausgewogenheit, harmonia, equilíbrio. Então, o equilíbrio entre natureza, uma tradução boa para isso é revigorante. Na natureza revigorante, então, entre natureza revigorante e possibilidade de fazer algo é importante. Então, na visão da Lisa, ela acha que o balanço ali entre natureza e ter possibilidade de fazer algo numa cidade maior é importante, não só natureza o tempo todo, roça, na visão dela, porque ela viveu, ela cresceu na vida no campo, né, por exemplo. Então, nós temos isso aqui.
Gente, quero agradecer muito você que chegou até o final. Realmente a gente aprendeu muita coisa hoje. Se você gostou, deixe seu comentário, ou seja, você apoie esse movimento do falante independente em alemão, que é algo que eu prezo muito, é você realmente se tornar independente no idioma para poder resolver os seus problemas aqui na Alemanha com tranquilidade, sem depender de ninguém. E a gente se encontra na próxima, beleza? Até mais.